E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão com relação à última runa Hagalaz? Ainda lidando com o impacto dela? Passaram por alguma coisa relacionada a ela? Mas se não passar também, é normal, viu? Não é regra, não é lei. Se não tiver nenhum efeito, às vezes vem depois. Hoje a gente vai falar de mais uma runa pesada também, né? Com aspectos mais sombrios. Quase que eu não consegui gravar hoje de novo. Parece brincadeira, né? Parece que é uma coisa simples, mas tudo dá errado na hora de gravar. É incrível, ainda mais quando a gente tá falando de runas pesadas. Tô nos últimos dias do meu inferno astral, mas tô conseguindo aqui. Vamos lá. A runa de hoje é a runa Naudis. Essa runa aqui. Naudis significa necessidade. Então ela representa as dificuldades que a gente passa pela vida, as faltas, a carência, até os bloqueios, mas dificuldades que vêm para o nosso aprendizado. São aqueles ensinamentos que vêm pela dor. Lições, testes, tudo que for necessário para a gente aprender alguma coisa e aceitar nosso destino. São aquelas ações que se repetem muitas vezes e elas vão se repetir até a gente conseguir entender do que se trata. A gente não perder confiança e não perder a fé. Ela fala sobre aceitação, sobre olhar para o problema e tentar entender qual que é o ensinamento que está escondido por trás daquele problema. Qual é a lição? Porque só depois dessa compreensão é que a gente consegue se libertar desse ciclo kármico, de vários, né? São várias situações que se repetem na nossa vida. Enquanto a gente não der a resposta certa para aquela situação, ela vai se repetir. Uma situação se repete, a gente age de determinada maneira. Ela se repete novamente. Então, não é aquela maneira que a gente tem que mudar a resposta que a gente vai dar. Aí a situação se repete, a gente tem que mudar a resposta até acertar aquela resposta, que aí a situação não vai mais se repetir. Tanto com pequenas situações, pequenos problemas, quanto com problemões. Tem uma frase que tem no livro da Mirella, que eu uso como base aqui para o nosso curso, que fala assim: a necessidade é a mãe da invenção. Então fala que quando a gente tem essa necessidade, Naudis, quando falta, a gente inventa, a gente cria. Então ela fala disso também. A interpretação ideográfica dela são 2 pedaços de madeira que usavam antigamente para acender o need fire, que é o fogo de socorro. Então a madeira ficava raspando até acender o fogo. Então fala disso, né? Dessa persistência, resiliência. Então, as divindades relacionadas a Naudis são as 3 Nornes, que representam o destino. São as senhoras do destino, então dá para entender esses problemas, essas carências, necessidades e provações, elas vêm pelo nosso destino. Agora que eu vi que tá meio torto aqui, vou tentar ficar no centro. Eles vêm eles vêm pelo nosso destino, pra gente aprender o aprendizado dessa encarnação, ou de outras também que a gente traz. Atributos positivos, ela tem paciência, resistência, aceitação, fortalecimento. Essa imagem aqui é bem interessante. Eles na jangada, o mar bravo, já não tem mais a vela, não tem mais como seguir o caminho que eles querem. Olha, esse é insight agora, caramba, não tinha pensado nisso. Eles não têm mais como seguir o caminho que eles queriam, porque eles não têm mais para onde ir, eles não têm remo. Eles têm que seguir conforme o mar, onde o mar está levando eles, está levando essas pessoas aqui. Então não tem mais o que fazer. Ó, Naudis aqui, né? Naudis está aqui. E só vi isso agora, eu tenho isso aqui faz uns 8 anos. 8, 7, não lembro. Mas faz tempo, tá até gasto, né, esse deck aqui. E aqui é Naudis. E não tem mais como eles virar pra lá ou pra cá. Só que pra onde a água tá levando eles? Pra luz, né? Então tem que aceitar isso. Que muitos problemas, eles vêm como ensinamento e a gente tem que ter paciência, resiliência, fortalecimento, aceitação. E os atributos negativos? Carência, como eu falei, medos, dificuldades, provações, testes, repressão. Elementos:
fogo e terra. Fogo, lembra que eu falei? Acender o fogo, e a terra dos pedaços de madeira. Representam a terra, né? A matéria. Efeitos de Naudis. Se você for meditar, quiser meditar, eu não meditaria muito assim, meditaria uma vez só em Naudis, fazia uma entoação só. Mas ela ensina perseverança e resistência, paciência, renúncia e pode auxiliar na concentração e na introspecção, mas com muito cuidado, tá? Ela não é uma runa assim boa para você se conectar profundamente, meditar todos os dias. Eu não faria isso. Só uma vez para entender e pronto. Desafio de Naudis: aprender a lição por trás da necessidade. Quando a gente vai fazer uma tiragem e sai Naudis na posição normal dela, não invertida. Invertida eu vou falar depois. Fala que é um período de testes, de carência, de falta, como eu falei, restrições, bloqueios, dificuldades, atrasos. Isso quando ela sai normal. Fala de ter paciência, aceitação, tudo que eu falei. Entender a lição, qual que é o segredo desse problema, o que ele traz de ensinamento, qual é o ensinamento que esse problema traz. Então pede isso para agir com cautela, não aconselha mudança, nem começar algo novo. A saúde pode estar comprometida, fala de bloqueios energéticos, de bloqueios criativos, qualquer tipo de bloqueio. Então quando ela sai em uma leitura, geralmente não é algo bom, é para você ter atenção, parar um pouquinho, e vai depender das outras runas ao redor também. Se ela sair na posição normal dela, já não é boa, né? Aí se ela sair invertida, ela é parecida com a posição normal, mas ela fica pra cá, né? A parte maior pra cá e a menor pra cá. Se ela sair invertida, fala de ações mal orientadas, que você não sabe o que tá fazendo, o que tá acontecendo, atitudes que vão contra o bom senso, ataques energéticos, pede pra você ficar alerta. Você pode estar sofrendo ataques energéticos. Fala de sofrer consequências dos seus erros passados, de autossabotagem, de autopunição. Então pede muita atenção quando essa runa está invertida, ainda mais dependendo das outras ao redor. Vamos fazer o cartãozinho? Então, Naudis. Deixa eu ver se está descentralizado. Naudis. A gente faz um pouquinho pra cá, pra saber quando ela tá invertida, né? Eu não sei como vocês estão fazendo, mas eu vou passar dourado aqui. Vocês estão guardando os cartõezinhos? Estão usando pra alguma coisa? Pra fazer aconselhamento do dia? Para meditar. Vamos lá. O número dela é o 10. Aqui já tem. A gente coloca aqui 10. Polaridade feminina. Alguém me perguntou em um vídeo recentemente, eu ainda não respondi, mas eu vou responder. Da polaridade no horário, ela é muito além disso, ela vai muito além da tiragem, né? A polaridade feminina, masculina, é a energia realmente que a runa carrega. Mas numa tiragem, por exemplo, a polaridade feminina pode representar alguma mulher, a polaridade masculina pode representar algum homem. Então você pode usar isso na tiragem, sim. Se cai ferro, polaridade feminina, representa uma mulher. Se cai, vamos ver, uma com polaridade masculina, polaridade masculina pode representar um homem. Pode, né? Isso você vai ter que usar a intuição na hora de ler. O valor fonético é o N. E vamos escrever aqui com runas Naudis, mas a gente vai usar o alfabeto rúnico para escrever aqui. Então, a gente vai usar a runa Naudis mesmo aqui. Ansus, para representar o A. Urus, que representa o U. Dagas, que representa o D. Hagalaz, que representa o H.
Issa, que representa o I, e Audis, que representa o Z. Então é assim. Escreveu aqui Naudis com o alfabeto rúnico. Naudis, N, Ansus, A, Urus, U, Dagas, D, Hagalas, H, Issa, o I, e Audis, o Z. Naudis, tá? Vamos escrever as palavras-chave, como a gente falou. Necessidade, limitação, aflição, paciência, testes, bloqueios, restabelecimento do equilíbrio, fala disso, de você buscar também o equilíbrio. Quando tá por um período de turbulência, de problema. Carência. Frieza. Impedimentos. Vou colocar mais uma. Aceitação. A gente aceita o destino, a gente aceita o que a gente se propõe. A gente se propôs a fazer nessa encarnação, né? Então, Naudis, como ela é regida pelas senhoras do destino, pelas Nornes, ela fala de aceitar isso, que você se propôs a isso em algum momento. Você se propôs a esses ensinamentos. Então, tem que aceitar. Não tem que, né? Mas o ideal é você aceitar e entender a lição por trás disso, para que ela não se repita, porque senão a situação vai se repetir várias e várias vezes, até você entender, como eu disse, até você entender a lição que ela traz. Então, Naudis é essa necessidade. Em inglês, need, to need, necessitar, need, necessidade. Naudis é a necessidade. A gente faz essa correlação, fica fácil de lembrar. Então, sempre que sair Naudis numa leitura, ela vai pedir para você ter paciência, para você aceitar. Ela vai pedir para você observar qual é o segredo que está ali por trás. O que aquilo traz para você? Que uma situação ruim pode trazer algo bom. Uma situação ruim, talvez eles estivessem indo por um caminho, um outro caminho, mas não era o caminho deles. O que eles fizeram? Tiveram que passar por uma situação ruim que detonou, estragou a jangada deles, para ir para um lugar bom. Aceitar esse fluxo da vida que te leva, parece uma situação que vai te trazer muita dor, mas na verdade ela está te mandando para um lugar melhor. Então, Naudis é isso. É quando o destino vai lá e coloca a mãozinha dele para você dar uma balançada, para você ir para um lugar melhor, um lugar que era para você estar. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu tô feliz de ter conseguido gravar, porque foi difícil, viu? Foi bem difícil, parece simples, mas aconteceu de tudo para eu não conseguir gravar. Ontem eu não consegui. Hoje eu comecei, aí tive um problema, arrumei o problema, né? Aí fui começar de novo, mais um problema. Aí eu falei, caramba, realmente eu tô entrando na energia das runas também, né? Como eu já passei pela iniciação, pela auto-iniciação, já pelo aprendizado, mas eu também entro, como eu tô passando para vocês, e nunca a gente vai estar completamente, eu já passei pela runa, não tenho mais nada a aprender. Não, sempre tem, a gente vai subindo em espiral, né? Então a gente pode ver o conhecimento das runas assim, em espiral, por exemplo. Você vai passar aqui no patamar pelas runas, pelas 24 runas, eu falo 25 porque tem a runa vazia que eu vou falar no final. Você passa e você vai subindo em espiral, e você passa pelas runas de novo. Você vai passando pelo conhecimento delas. Sempre tem um aprendizado.
O importante é conseguir ir seguindo esse fluxo, porque a gente, quem sabe quando a gente começou esses estudos, se foi nessa vida ou se foi em outras, em que patamar a gente já tá, né? Talvez a gente não esteja lá na base, a gente já esteja subindo já em outros níveis. Então é isso, pessoal, até mais. Vou fazer o possível para gravar a próxima runa na quinta-feira. Eu vou dar o meu melhor, garanto, tá? Espero conseguir. Um abraço.